Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Depois de saciar os 5.000 homens, Jesus obrigou os discípulos a entrarem na barca e irem na frente para Betsaida, na outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Logo depois de se despedir deles, subiu ao monte para rezar. Ao anoitecer, a barca estava no meio do mar e Jesus sozinho em terra. Ele viu os discípulos cansados de remar, porque o vento era contrário. Então, pelas 3 da madrugada, Jesus foi até eles andando sobre as águas e queria passar na frente deles. Quando os discípulos o viram andando sobre o mar, pensaram que era um fantasma e começaram a gritar. Com efeito, todos o tinham visto e ficaram assustados. Mas Jesus logo falou: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então subiu com eles na barca e o vento cessou. Mas os discípulos ficaram ainda mais espantados, porque não tinham compreendido nada a respeito dos pães. O coração deles estava endurecido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, a liturgia deste dia vem nos convidar, nos convocar e fazer com que entendamos uma coisa. Eu sempre costumo dizer assim: se Deus o livre o guarda, um dia a tua Bíblia pegar fogo e só ficar esta frase, Deus é amor, você não perdeu nada. Porque do Gênesis ao Apocalipse é a carta de amor a Deus, à humanidade. Por isso, São João, na sua primeira carta, que hoje a liturgia nos apresenta, diz-nos isto: Deus é amor. E quem permanece no amor, permanece com Deus e Deus permanece com ele. E agora eu pergunto para vocês, o que faz nós permanecermos no amor de Deus e nada temer? Uma palavrinha simples, começa com F e termina com E. Quem sabe? Olha que bom que vocês estão atentos. A fé faz com que nós vamos permanecer neste amor de Deus. Faça chuva, faça sol, faça frio, faça calor, as tempestades que vamos ter que enfrentar nesta vida, se nós estivermos com fé, tivermos esta fé em Deus, vamos permanecer no seu amor. Por isso, em outra passagem, Jesus diz assim, minha gente: quando o Filho do Homem voltar, porque ele vai voltar, ele diz: será que ele vai encontrar fé sobre a face da terra? É para questionarmos isso. Fé não é sentimento. Tem gente que caminha pelo sentimento. Fé não é sentimento, fé é confiança. Eu vivo a espiritualidade da misericórdia desde o ano 2000. A Santa Faustina não era nem canonizada ainda. E eu aprendi com a espiritualidade da misericórdia que Jesus, quando pede para a Santa Irmã Faustina, quando pede para pintar o quadro e colocar a inscrição, Jesus, eu confio em vós, fé é isto. Fé é confiar. Os discípulos estavam na barca. Jesus estava rezando, depois da multiplicação dos pães, como vimos na liturgia de ontem. Os discípulos foram, Jesus mandou eles subirem à barca e foram.
E na quarta hora, que a gente fala aí, na madrugada, Jesus foi ao encontro dos discípulos. Tem um bispo e doutor da igreja, ele diz que a primeira hora é a hora da lei, promulgada lá por Deus quando Moisés recebeu os mandamentos. A segunda hora é a hora dos profetas. E a terceira hora, a hora da encarnação do Verbo. E a quarta hora, quem sabe? É a volta de Jesus glorioso. Então, quando Jesus vai ao encontro dos seus discípulos, eles estão na barca. A barca aqui é a igreja. O mar revolto, a tempestade, são as coisas que nos assolam dia após dia. E qual é a frase-chave que Jesus diz para aqueles homens? Coragem, sou eu. Não tenhais medo. Quem é que tem medo aqui? Levante a mão. Quem é que tem medo? Tem medo? Tem gente que tem medo de barata. Tem gente que tem medo de cobra. Tem gente que tem medo de morrer. Nós temos medo. O medo faz parte da nossa existência. Os discípulos também ficaram com medo quando viram Jesus fazendo o quê? Andando sobre as águas. Estava lá. Quando os discípulos viram andando sobre o mar, pensaram que era um fantasma. Alguém aqui já viu um fantasma? Não? Quando você se olha de manhã no espelho, dá aquele susto, né, minha gente? Brincadeirinha, tá bom? Fantasma, a gente assiste esses filmes, né? Fantasma, não sei das quantas, pronto. Mas os discípulos, quando viram Jesus andando sobre as águas, eles ficaram com medo. Mas Jesus disse para eles: coragem, sou eu, não tenhais medo. Então subiu com eles na barca e o vento cessou, parou. E os discípulos ficaram tão ainda espantados porque não tinham compreendido nada a respeito dos pães. O coração deles estava endurecido. Meu irmão, minha irmã, e você que nos acompanha aqui pelo Sistema Canção Nova de Comunicação, eu peço a vocês, meus irmãos e irmãs, não fiquem com o vosso coração endurecido. Todos aqueles que rezam a liturgia das horas, nós rezamos o Salmo 94. Se hoje escutardes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Tem gente que tem um coração de pedra, mas eu acredito naquele ditado popular: água mole em pedra dura, coração duro, tanto amor de Deus que bate, vai chegar uma hora que vai abrir. Então, meus irmãos e irmãs, não tenhamos o coração endurecido quando as dificuldades da vida baterem à nossa porta. Vamos passar por tribulações. Vamos passar por perda de pessoas queridas, vamos passar por momentos de doença, vamos passar por calúnias, vamos passar as pessoas quando viram as costas para nós. Nós vamos passar por situações adversas quando nós entramos, como diz um santo da igreja, São João da Cruz, na noite escura. A gente vem para a missa, parece que estamos frios igual um iceberg. Não sentimos nada. Por isso que eu falo, fé não é sentimento. Fé é confiança. Você tem vontade de rezar todo dia? Tem? Não acredito. De vez em quando não bate uma preguiça? Ah, para que eu já rezava? Eu já rezei ontem. Também ontem você comeu, ontem você dormiu, ontem você tomou banho. A oração, como diz aqui o texto, Jesus, ele cavava o templo para orar. E a oração é esse diálogo com Deus. Por isso nós precisamos ter na nossa vida essa intimidade com Deus. É pela oração, meus irmãos e irmãs, que nós vamos fortalecer a nossa fé e permanecer em Deus. E quando vier as tempestades, os ventos contrários, o mar revolto, nós estamos dentro dessa barca que se chama... Comece com I, tem Gre no meio e termina com Já. Igreja.
Muito bem, o pequeno ali já respondeu, está atento, valeu. É na igreja que nós vamos nos manter firmes. Se você botar o pé para fora da igreja, meu irmão, minha irmã, cuidado, você vai se afogar. Porque nesta barca está quem? Jesus. Talvez ele não se preocupe se ele estiver tirando uma sonequinha lá no barco. Mas ele está atento àquilo que a sua igreja vive e os filhos desta igreja. Portanto, nada de cara de maracujá de gaveta quando os problemas baterem à nossa porta. São Paulo, ou melhor, o profeta Neemias, no capítulo 8, versículo 10, eu uso muito essa frase. A alegria do Senhor é a nossa força. Fala para a pessoa que está do seu lado, a alegria do Senhor é a tua força. Quando as tempestades baterem na tua vida, os problemas, as dificuldades, a alegria do Senhor é a tua força, é a nossa força. Porque se nós não tivermos essa fé enraizada em Jesus, qualquer probleminha, meu irmão, minha irmã, vai nos derrubar. Olha, eu tenho 1,90 m, hein? Imagina. Uma vez lá em Fátima, estava lá na casa de missão, tinha acabado de celebrar a missa. Olha que bênção. Fui descer a escada, pisei em falso. Quando eu vi que esse 1,90 m ia para o chão, eu só virei as costas e fiz assim. E foi. Fiquei todo magoado. Falei, mas pronto. É para a gente aprender que para cair, olha, basta um degrau em falso. Pisar em falso. E na vida de fé é assim. O momento em que a gente pisa em falso, quando a gente duvida, quando a gente coloca no nosso coração, Deus me esqueceu de mim, esqueceu que eu estou passando por esse problema, a gente cai. A gente cai. Portanto, passo que passar, que a nossa fé seja inabalável. Eu gosto muito de ver os bambuzais. Quando eu era criança, em frente de casa tinha os bambuzais, e quando ventava muito, a gente escutava os bambus rangerem. Vinham para lá, para cá, mas não quebrava. A gente entorta, mas não quebra. Temos que ser como bambus. Podemos envergar. Olha, passamos pelas tribulações. A gente range, a gente reclama. Oh Deus, o Senhor esqueceu de mim. Não, deitou para cá, deitou para lá, mas está firme, porque a sua base é sólida. E a base do cristão que se chama fé. Por isso, quem tem fé está enraizado em Deus. Passará pelas tormentas e nunca se esquecerá desta frase que Jesus diz para nós hoje, para mim e para você. Coragem, sou eu, não tenhais medo. Diga isso para a pessoa que está do seu lado. Não tenhais medo. Não tenhais medo. E peçamos ao Senhor neste dia, em que Ele nos convoca nesta Assembleia, para não perdermos o foco. Que o Senhor nos conceda um coração aberto, não um coração endurecido. E que possamos hoje, meu irmão, minha irmã, dar a nossa resposta de amor a Deus. Porque Deus é amor. Nunca se esqueça disso. Eu sempre costumo dizer isso, é bom sempre lembrarmos. O mundo pode dizer que te odeia. As pessoas que você convive podem virar as costas para você. Podem dizer que não gostam de você, não querem saber de você, que você não presta, que você preferia ver você morto ou morta. Mas não se esqueça que Deus te ama. Bate no teu peito, no teu coração e diz, Deus me ama. Deus me ama. E nada pode me separar deste amor de Deus. Nada pode me separar desse amor de Deus. Entenderam? Ou quer que o padre desenhe para ficar mais fácil? Deus me ama. Deus me ama. E quando alguém disser alguma coisa para você, você bate no peito e diz, Deus me ama
Aí eu tenho 2 probleminhas nos ombros. Quando alguém fala alguma coisa para me ferir, meu ombro faz assim, ó. Deus me ama. Tá bem? Não fique aí, ó, choramingando. Deus te ama. Deus te ama. É nisso que nós somos reconhecidos neste mundo, por este amor. Então não perca este brilho. Peçamos esta graça e que o Senhor, então, nos ajude neste santo propósito. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.